Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história. E talvez esse vídeo não vai ter o alcance aí que eu espero, né? Mas quem estiver chegando ao canal pode conhecer a minha história a partir desse vídeo. Então, sem mais demoras, sem pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o comentário, eu quero apenas fazer uma breve apresentação, porque eu acho importante isso, até mesmo para você acompanhar a minha história aqui na internet, tá bom? Então, meu nome é Patrick Vinícius, eu tenho, nesse momento, 29 anos, sou casado e tenho dois filhos, um casal de filhos, na verdade. Eu não gosto de fazer essa exposição da minha família. No Instagram tem até algumas fotos lá, mas principalmente agora, com o avanço da inteligência artificial, isso tem gerado um medo muito grande do que as pessoas podem fazer, porque na internet você tem as pessoas boas e tem as pessoas más também. Então, eu não gosto de fazer, mas é importante que você saiba que isso faz parte da minha história de vida. Eu casei com 19 anos e para mim isso foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E tô aí há 10 anos já casado com minha esposa, então para mim é uma satisfação muito grande. E ver meus filhos crescerem também é sem dúvida nenhuma uma grande alegria. Eu sou formado em Ciências Econômicas pela PUC Goiás, então eu sou aqui de Goiânia, né, natural aqui da cidade de Goiânia. Então resolvi fazer economia porque economia ela é o que move o mundo, apesar de ser um curso que não é tão empregável assim, não tem tanta vaga de emprego. E aí, por isso que eu estou aqui nesse canal no YouTube, justamente para compartilhar com você aquilo que eu aprendi tanto na faculdade, mas também fazendo meus próprios investimentos. E uma das razões é que eu comecei a fazer economia porque na época era 2018, 2019, a bolsa de valores estava subindo bastante e eu sempre gostei da bolsa de valores porque quando meu filho foi nascer, o mais velho, eu estava na época sem trabalhar, mas eu tinha recebido um dinheiro de um lote que eu tinha devolvido para a imobiliária, eles me pagaram o que sobrou lá. E aí eu peguei uma parte desse dinheiro e falei, vou colocar aqui em criptomoedas. E na época tinha uma empresa brasileira de cripto, né, que era um exchange, na verdade. E aí eu comprei, eu nem, assim, sabia fundamento de nada, só sei que na época as criptomoedas estavam subindo bastante. Eu lembro que eu fiz um trade que eu comprei, se eu não me engano, uma criptomoeda por 75 centavos e quando ela bateu 1,40 ou 1,38 mais ou menos, eu fui lá e vendi. Então na época deu um saldo legal, né? Assim, deu para fazer um trade legal de ganhar um dinheiro. Naquela época eu usei para pagar uma conta que eu precisava. Então, assim, foi uma experiência tão boa que eu falei, cara, isso daqui é muito bom. E aí, na época também, em 2016, eu comecei já a estudar, foi na época que eu casei, eu comecei a estudar, e aí o canal da Natália Arcuri, né, que é o Me Poupe, ele começou ali a explodir de tanta visualização, ela cresceu bastante, e na época eu lembro que as taxas do Tesouro estavam igual hoje, né, tava muito elevado, então se você comprasse pré-fixado lá, você travava, eu lembro até hoje que a Natália Arcuri, ela travou um pré-fixado a 22% ao ano, deve ter recebido, senão ela já tinha feito um comentário aí nas redes sociais. Então assim, esse universo de títulos públicos, ações, criptomoedas sempre me envolveu. Então, por isso que eu fiz economia, para poder ter aí esse conhecimento teórico que está aqui hoje passando para vocês. É claro que na faculdade a gente não vê só mercado financeiro, a gente vê outras coisas também. Aí acaba que você tem uma visão mais social do mundo, você aprende que não é só o mercado que vai resolver todas as coisas, que o Estado ele precisa ter ali um tipo de atuação, e entende até porque o Estado cobra os impostos que ele cobra, tá? Então, você amadurece essa visão econômica de como que é as coisas e entende que não é só o que o pessoal fala no Twitter, nem só o que o pessoal fala no YouTube aqui, não. Você tem ali, você entende os dois lados da moeda. E aí eu fiz economia, e aí durante esse período teve pandemia, né? Então, sim, foi um período que eu pude observar a bolsa caindo lá 67 mil pontos e depois recuperando. Hoje está aí 160, bateu quase 200 mil. Então, eu vi também o SP 500 sair de 2 mil pontos para 7 mil pontos, que é o que está hoje. E também vi o Bitcoin sair lá dos 10 mil dólares e chegar até 120 mil dólares. É claro que nem todas essas oportunidades eu consegui aproveitar, às vezes porque eu não tinha capital suficiente e também porque às vezes eu não tinha convicção suficiente. Mas depois de 10 anos observando o mercado, hoje a gente compreende melhor como que funciona aí os mercados, quais as melhores oportunidades. E outro ponto importante é que nesse período eu comprei o meu primeiro imóvel, né? Então eu não morava
de aluguel, eu morava na casa que era cedida pelo meu pai. Eu falei, não, eu preciso ter meu apartamento. E na época a gente conseguiu uma oportunidade de comprar um apartamento da MRV. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal. Você pode até ver aqui, na verdade, o vídeo onde eu explico como que eu comprei esse imóvel. E foi uma oportunidade, então todo o meu capital foi usado para comprar esse imóvel. E aí eu comprei ele na época parcelado, então eu tive que pagar as parcelas da entrada, mais as parcelas do financiamento, enfim. Então, depois dessa época, eu não consegui mais ter ali um aporte fixo mensal nos investimentos, justamente porque eu não sobrava, né? Então, você tem aí as despesas de casa, mais criança, e aí depois também tive outra filha, então acaba que fica mais complicado. Então, essa é uma das razões de estar aqui no YouTube, de compartilhar que não é tão, de compartilhar com você que não é só um mar de rosa investir, que também tem os desafios aí da pessoa que tem a sua renda fixa e os seus gastos fixos também. Que sobrar dinheiro não é algo que as pessoas falam na internet, faz isso e vai sobrar. Tem gente que realmente vive no fio da navalha e que é difícil você ter vários trabalhos quando você também tem família, você tem outros compromissos com a sua comunidade local, principalmente com igreja, com seus amigos. E aí as pessoas vão dizer, mas você tem que fazer sacrifícios. Essa não é uma visão de mundo que eu compartilho, de fazer muitos sacrifícios no presente para ter um retorno no futuro. Por quê? O futuro ele sempre é incerto, então não dá para você colocar toda a sua esperança, a sua expectativa nele. Então é preciso viver um pouco aqui e ter, é claro, um pouco de prudência para poupar aqui, para ter pelo menos uma aposentadoria no futuro. Então, eu falo isso porque eu não tenho carro, mas eu já consegui viajar aí para alguns lugares do Brasil que meu pai não viajou. E é tipo assim, eu sinto até um pouco penalizado por isso, né? Porque gostaria que meu pai conhecesse o mar, porque é algo que eu gosto bastante e acho que ele gostaria também. Mas faz parte da vida. Meu pai escolheu ter ali o carro dele, a casa, o terreno, e tá tudo bem. Não é uma crítica, são escolhas de vidas que foram feitas. Então, nesse momento, eu tô aqui gravando para você para só explicar o que acontece, né? E que o mundo da internet ele é fantástico. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um professor meu da época da faculdade, não com economia, mas com marketing digital, porque ele tem uma escola que é totalmente online. Isso para mim foi uma experiência muito boa mesmo, porque eu pude ver na prática que o mercado digital ele não é esse conto de fadas que as pessoas contam aqui na internet. É claro que você vender muito pela internet é muito bom, porque aí você pode trabalhar de casa, você pode fazer as suas coisas que você gosta de fato. Mas um negócio digital, ele tem os seus desafios. Você precisa investir em tráfego, você precisa estudar copy, contar histórias bem contadas, escrever e-mails, fazer automações. É uma porrada de coisas que precisa ser feita, e aí nesse meio termo tem ferramentas que precisam ser pagas, e então o custo para você ter um negócio digital, ele não é tão simples quanto as pessoas falam aqui na internet. É mais complicado. Você tem também curso para emitir nota fiscal, você tem contabilidade. Então, como eu falei, tem um curso com tráfego, tem construção de sites, automação, e tudo isso é mais custos, tem chip caindo toda hora, tem folha de pagamento. Então, assim, meu amigo, o marketing digital, ele tem as suas vantagens, né? Porque o pessoal aí consegue investir, coloca o dinheiro lá na meta e tem um retorno de 2, 3, 4, 5 vezes. Ótimo, maravilhoso, mas não é sempre que isso acontece. E aí você precisa estar sempre se atualizando, e ainda mais agora com a inteligência artificial, você pode ver que todo mundo está migrando para o modelo de inteligência artificial. Por quê? Porque é o que está no hype, e no fim das contas o pessoal vende o que está no hype. Tá? Então, essa é um pouco da minha história. E aí, como eu falei, eu estou aqui no YouTube, o meu objetivo é gravar 1000 vídeos, e depois de 1000 vídeos eu vejo se atingir algum resultado esperado, com parcerias, com palestras, que é uma coisa que eu quero trabalhar para fazer isso com frequência, né? Dar palestras, seja para empresas, para instituições. Maravilha! Se não der também, pelo menos eu sei que eu desenvolvi algumas das habilidades que eu falo nesse vídeo aqui, ó. Então, o objetivo desse canal é mais assim, desenvolver as habilidades, e é claro que eu espero ter um ganho financeiro com ele também, mas eu não sei quando isso vai acontecer. Mas de toda forma, se no fim der tudo errado, alguma habilidade eu desenvolvi e eu aprendi a compartilhar conhecimento, e espero que seja útil para você também. Então, essa é um pouco da minha história, não é toda, mas é um pedaço dela, e espero que você compartilhe a sua história aqui também nos comentários, e se for agradável, se for útil para você, não deixe aí
de participar também do canal, se inscrevendo nele para poder ver tudo aquilo que eu vou postando ao longo dos próximos meses, beleza? Então, quando eu atingir aqui 100 vídeos postados, eu vou fazer um vídeo e assim sempre sucessivamente, né? Para mostrar os resultados, o que aconteceu, o que não aconteceu. E aí a gente vai se vendo ao longo dessa jornada. Um abraço e até o próximo vídeo.